Próxima dica fala assim, que ideias com antes e depois dificilmente são inovadoras, né? Como eu falei para vocês, a questão de evitar fazer um anúncio com cara de história em quadrinho, né, com cenas, o antes e depois é um exemplo muito clássico disso, e é muito utilizado também. Então, nesse anúncio de produto para cabelo, a gente tem o leão com a juba toda ouriçada lá, incontrolável, e depois ele com uma juba bem artificial e bem lisinha. É, esse tipo de ideia é um caminho muito pouco criativo, e até porque ele já foi utilizado muito. Então, se a gente está tentando fazer o nosso anúncio com uma cara mais inovadora, alguma coisa que de fato chame a atenção do consumidor por ser algo inédito, esse tipo de ideia não é o mais aconselhável. É claro que a gente tem alguns jeitos de fazer isso funcionar. Então, esse anúncio, por exemplo, que também é de produto para cabelo, ele mostra meio que uma ideia de antes e depois, sem essa evidência. Então, de um lado, do lado esquerdo, a gente tem o produto para cabelos ondulados e do lado direito o produto para cabelo liso. Então, se a consumidora quer o cabelo de uma maneira, ela utiliza um produto, se o cabelo dela é de outro jeito, ela utiliza o outro, e a gente tem meio que um antes e depois com o próprio produto fazendo essa analogia. E a imagem auxiliar é de um grampo de cabelo que tem a ver também diretamente com o produto que está sendo anunciado. Então é um jeito diferente da gente mostrar meio que um antes e depois, fugindo de duas imagens. Com uma imagem só a gente consegue resolver as duas ideias. Bom, a dica 7. Se você for falar de algo, talvez não precise mostrá-lo, e vice-versa. Né? Se você for mostrar alguma coisa, você não precisa falar. O exemplo que eu trouxe é de uma locadora de automóveis, e o título diz: alugue um carro na Unidas e faça seu dia mais feliz. Se a gente for parar para anunciar quem é o público-alvo desse anúncio, é um funcionário de uma empresa ou um empresário mesmo que está numa outra cidade e precisa de um carro para se locomover nela. Ok? E o que esse cara, que é um adulto, que não tem nada a ver com criança, o que vai chamar a atenção dele é esse solzinho sorrindo? Né? Então, se você quer dizer para o cara que o dia dele vai ficar mais fácil com um carro confortável, que quilometragem é livre, ele tem toca-CD, enfim. Se você quer mostrar essas vantagens para ele, você não precisa dizer isso no título, ou vice-versa. Se você vai falar disso no título, você não precisa desenhar um solzinho para ilustrar isso. Né? Então, evitar ser redundante no que a gente for mostrar. E o exemplo que eu trouxe para ilustrar isso é esse anúncio da Honda, né, de moto, cujo título diz: até o seu banheiro está dizendo para você tomar um banho de cachoeira. Né? E a foto que eles utilizaram com muita felicidade é de uma toalha estendida ali, que se a gente bate o olho, e com esse fundo azul inclusive, a gente tem a impressão que está diante de uma cachoeira. Né? Então a gente não está mostrando a cachoeira, a gente está mostrando algo que lembra uma cachoeira, mas a analogia que está sendo feita é a moto quer que esse cara saia do cotidiano dele e busque novas aventuras. E ela não precisou, o anúncio não precisou mostrar isso para vender essa ideia. Então o legal é a gente fazer coisas que sejam complementares, né? Aquilo que está sendo dito ser complementar àquilo que for mostrado. Próxima dica: evite títulos com perguntas. Por quê? Porque o leitor ele pode não querer responder. Então aqueles anúncios típicos que a gente vê de televendas na televisão, né? Você já passou por isso? Você já teve esse problema? Ou nesse caso quer conquistar uma vida melhor? É o tipo do recurso que pode fazer com que o leitor passe direto no nosso anúncio. Ele, não, eu não quero conquistar uma vida melhor, estou feliz assim, vira a página e nem lê aquilo que a gente queria que ele lesse. Então, é bom evitar título com pergunta, porque o leitor pode não querer responder, simplesmente assim. É claro que
dentro das exceções, a gente pode tentar dar um jeito de fazer com que, por exemplo, a piada esteja na resposta. Por exemplo, esse anúncio da Peugeot, que é uma montadora da França, né, brinca com o lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Então o título diz assim: liberdade, sim. Fraternidade, sim. Igualdade, agora complicou. Né? Então, se o consumidor ele quer um carro para se sentir livre, que tem um teto solar lindo ali, ele quer dividir isso com a família ou com os amigos, que é a parte da fraternidade, ok, mas se ele quer se sentir igual às outras pessoas, esse carro não é o indicado, porque com certeza, como o slogan ali diz, dentro dele o mundo é outro. Então, a igualdade não faria parte desse cotidiano. Nesse caso, a gente tem um título, na verdade, com 3 perguntas, né? Mas todas essas perguntas são respondidas, e a sacada, a piada, está exatamente nessas respostas. Próxima dica: frases ou situações conhecidas só vão ficar legais se a gente brincar com elas. Então essa foto aí, que lembra muito aquele exemplo de antes e depois que a gente já falou que deve ser evitado, que é uma imagem recorrente, e tudo que é recorrente tem menos chance de ser criativa, mesmo assim a gente pode dar um jeito de brincar com isso e chegar numa solução mais interessante. Que foi o que esse pessoal fez aqui com um adesivo de chão, né, um floor graphic, de produto de cabelo, que brincou ali no próprio ponto de venda com aquelas tabuletas de chão úmido, cuidado, chão úmido, escorregadio, alguma coisa assim. Eles puseram essas tabuletas em volta da foto do cabelo da moça, que tá liso como nunca. Por quê? Porque ela utilizou esse produto e o cabelo dela, se alguém fosse lá pisar, ia escorregar, porque o cabelo nunca esteve tão liso. Então, é uma situação comum a gente, no caso de anúncio de cabelo, falar dessa questão de estar liso, essas coisas todas. Como é que a gente foge desse lugar comum? Esse é um exemplo da gente brincar com essas situações de uma maneira que fuja do trivial e chame mais a atenção do consumidor.